na nossa casa. Lá é segunda-feira à noite. E é uma casa antiga como aqui, né, que a nossa casa fez esse ano 86 anos, sabe? Então já é uma casa já também, já com uma caminhada boa. Quando eu mandei os temas para a Gracinha, eu falei, escolhe para mim, por favor. Ela falou, eu não vou escolher nada. Eu gosto muito dos congressos em Vitória, que é uma oportunidade de aprendizado e eu falo de repor as energias. Esse livro foi lançado, foi o próprio Divaldo quem lançou, foi a última vez que ele foi a Vitória, foi em junho de 23, Jesus e Nós. Só fala das passagens de Jesus aqui. Esse livro é de Bezerra de Menezes. E aí ela foi olhar para mim, escolher, eu falei assim, então vamos começar por esse aqui. Então é o tema, Jesus e Nós. Eu vou ler aqui, que fica mais fácil para mim, o Arthur vai passar, porque meu dedinho anda meio encrencadinho, tá? E Bezerra começa, vivei Jesus divulgando-o pelo exemplo, no pensamento, nas palavras e nas ações. Então nós precisamos, nós que já conhecemos, essas passagens, a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos viver Jesus, nós precisamos divulgá-lo, mas divulgá-lo pelo exemplo, no pensamento, nas palavras e nas ações. Porque não adianta nós termos muito conhecimento, falar uma coisa e fazer outra. É fácil? Não. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui mais. Nós estaríamos em esferas superiores. Então, nós precisamos. E aí, nós vamos começar. Né? Pulou. Aí, então, Bezerra começa. Vivemos uma hora de muitos desafios. Como estamos tendo desafios? Não é pouco. Desafios no lar, desafios no trabalho, desafios no grupo social, desafios íntimos. Estes, os piores, os mais graves, os desafios que ninguém conhece, que resulta dos nossos conflitos. Então, esse momento que nós estamos vivendo nessa transição, né, que para os católicos e evangélicos, sabe, é o final dos tempos, nós sabemos que é a mudança de provas de mundo e expiação para regeneração. Então, nós estamos vivendo um momento de muitos desafios. Quando perguntaram para o Divaldo diz que nós escolhemos estar aqui nesse momento. Ele riu e falou, não, imploramos. Sabe, eu falei, aí ele virou assim, após que a maioria de vocês, e lá é assim, esse ano, por exemplo, o congresso estava com 1.800 pessoas. Então ele falou, após que a maioria deve ter pensado assim, eu estava adulto, né, de escolher estar aqui nesse momento. Então nós estamos vendo esses desafios no lar, é muita separação, é muita briga por coisas tão fúteis. É os desafios no trabalho, que a pessoa vai trabalhar com raiva do que está fazendo, essa porcaria que eu tenho que levantar, né? Não vai feliz de ter a oportunidade de estar ali trabalhando. É no grupo social, que parece que virou tudo porquinho espinha, um espetando o outro, você fala uma coisa, o outro interpreta o outro. É os desafios íntimos. Então Bezerra coloca que esses são os piores, são os mais graves. É aquilo que eu não consigo, eu mesmo conseguir. Eu posso ir procurar ajuda, é psicólogo, é tudo, mas não estou conseguindo. Então nós estamos vivendo um momento de muitos conflitos. E isso começa já hoje com a criança, porque o que os psicólogos estão atendendo criança parece brincadeira. Temos necessidade imperiosa de um psicoterapeuta que seja incondicional, amigo das nossas necessidades. Então nós precisamos de alguém que a gente confia, graças a Deus que temos o atendimento fraterno na casa espírita. Porque às vezes você vai com um psicólogo, ele leva o trem para um lado tão material, sabe? E não leva para o lado, porque a hora que unir as duas coisas, o material ao espiritual. Eu tive lá agora, semana retrasada, um casal lá que são psicólogos, mudaram para Carangola. Eu gostaria de vir atender, trabalhar aqui na casa. Eu falei, com um detalhe aqui, de graça. Ele
falou, como é que é? Eu falei assim, da capota para dentro é de graça, aqui não se cobra nada. Nós vamos conversar, acredito que não volta mais. Então, falou que é de graça, dificilmente. Temos necessidade uns dos outros, mais do que nunca, necessitamos. Então, nós precisamos conviver, sabe? Mas, como eu falei antes, nós estamos igual porquinho e espinho, sabe? Não estamos conseguindo essa convivência. Mas Bezerra coloca que nós temos necessidade, porque senão nós íamos viver tudo isolado, né? Se nós já saímos, fomos para a caverna, saímos da caverna e vivemos em sociedade porque nos é necessário. Ninguém pode realizar-se a sós, por mais pleno que se suponha ser. Então, nenhum de nós vamos conseguir nos evoluir, sabe? Porque é muito fácil, né? Eu isolar lá dentro da minha casa, eu não vou ter. E hoje que a gente vê até o trânsito muito difícil, você olha para uma pessoa, o que foi? O que você está olhando para mim? Então, né? Aí para assim, fica assim, sem ação. O trânsito hoje você não pode falar nada. Te fechou, oh meu irmão, vai com Deus. E aí eu lembro, né, daquilo que o Zé Raul falou, né? Quando o cara saiu, vai com Deus, meu irmão. Obrigado. Olhava o diabo junto, sabe? Porque tinha dado uma fechada nele. Então a gente está vendo isso. Então, mas nós temos necessidade desses conflitos, de aprender a fechar a boca. Acho que mais do que nunca nós estamos necessitados daquilo que o Chico falou. Põe água na boca e não engole, né? Porque a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Temos necessidade de viver no grupo social e promovê-lo, experimentando os efeitos positivos do grupo que estamos em promoção, para resolvermos o imenso número de conflitos que aturdem a sociedade tecnológica, a sociedade cibernética e biônica dos nossos dias. Então nós estamos vendo aí, quer dizer, nós temos a necessidade desse convívio em grupo, pelo menos assim, as nossas atitudes, o que a gente falar, o que a gente fazer, porque hoje nós estamos vendo aí um número muito grande de conflitos, começando pelas crianças, e a tecnologia, essa bênção de Deus, nós não estamos conseguindo trabalhar isso dentro de nós, né? As pessoas estão entrando numa neurose com o tal do celular, que é uma loucura. Diz, eu não consigo dormir, eu não consigo, não tenho hora para nada. E eu fico impressionado, porque às vezes de manhã eu sento para responder, né, as coisas, quando eu olho para o relógio passou 2 horas, eu fico apavorada. O tempo faz assim, falo, minha Nossa Senhora, que é isso? Ontem eu vi no jornal uma psicóloga falando das crianças que não conseguem dormir, as mães que não dormem mais. Eu falei assim, gente, aí eu lembro de uma, ela mora até aqui, foi quando a Karine foi ganhar neném, aí uma senhorinha que estava no quarto lá, não sei com quem foi lá, falou assim, minha filha, deixa eu te abraçar. Aí ela ficou assim, nós ficamos tudo assim, né? Eu estava lá de companhia, ela falou assim, olha, você vai ganhar, ela falou assim, vai fazer cesárea amanhã cedo, então dorme muito essa noite, minha filha, que nunca mais você dorme. E não dorme mesmo não, porque eles pequenininhos deixam de dormir, depois que eles crescer, sai para a rua, é aí que a gente não dorme mesmo, né? E aí eles casam, vão embora, você também não dorme, porque você está preocupado com o que está acontecendo lá, e aí acabou, sabe? Então aí essa psicóloga falando, mas eu fiquei olhando assim, em momento nenhum ela falou assim aqui, uma coisa tão simples, a hora, umas 2 horas antes, tira o celular, tira a televisão, pega um livrinho de história, lê e faz uma prece com a criança. Ela falou que a criança movimenta a noite inteira, mas você não vê falar assim, faz uma prece para o anjo da guarda daquela criança, pede a Nossa Senhora para proteger aquela criança. Não, sabe? Dá remédio, faz isso, faz aquilo. Então essa tecnologia, sabe, mexeu muito com nós, mas nós precisamos disso, é uma bênção de Deus, né, o que está acontecendo. A doutrina espírita, e que
equipa-nos com esses recursos sem pressa, mas com decisão, sem desespero e com tranquilidade. Quer dizer, a espiritualidade sabe, Jesus sabe que nós somos igual a tartaruguinha, para fazer o que não precisa. Você ri, né? A gente é rápido, mas para a evolução, para o bem, é tudo tartaruguinha, tudo vai tal. Então você viu o que Bezerra coloca? Com recurso, sem pressa, porque sabe que com pressa nós não vamos fazer mesmo, mas com decisão. Eu preciso mudar, eu preciso deixar isso. Hoje é domingo, e é aquilo assim, eu mereço, trabalhei a semana inteira, hoje eu mereço dormir. Hoje eu mereço ficar em casa e não fazer nada. Quer dizer, nós precisamos dessa decisão. Eu vou fazer. Mas sem desespero, com tranquilidade. É aquilo de visitar um familiar, né? Aquilo que meu neto fala, sabe? Vovó, escutar o vovô, quando ele começa a falar, eu já sei o final. Mas o vovô fica com os olhinhos brilhando, me contando aquelas histórias todas. Às vezes é chato? É. Mas é necessário, porque nós vamos chegar lá. Eu já estou chegando lá. Passaremos a vencer as nossas paixões inferiores, passo a passo. Falei, Bezerra é muito misericordioso, né? Sem pretender a perfeição do salvo, porque ele sabe que nós não vamos conseguir isso. Ele sabe que nós vamos devagarzinho mesmo. Iremos limando as nossas arestas até o momento que possamos compreender que estamos engajados no contexto para promover a renovação social. Quer dizer, se eu mudo, eu vou mudar o que está ao meu redor. Eu mudo a família, é um vizinho, um companheiro de trabalho, no trânsito, como eu falei, essa violência que nós estamos vendo, que mesmo a cidade, eu vejo lá em Carangola, eu penso assim, se acelerar bem, lá do Trevo até cá, gasta o quê? 10 minutos? Eu não sei por que tanta pressa. E cortam a gente na curva, e você para, você olha, meu Deus do céu, e tudo você não pode falar nada. Te para na sua frente, você tem que estar muito atento, né? É uma loucura o que estamos vendo. Mas é o que Bezerra, nós precisamos vencer passo a passo e promover. Quer dizer, o outro está fazendo, eu tenho que lutar por não fazer. E a hora é esta, diz os benfeitores do mundo maior, que confraternizam conosco, que convivem conosco, que nos convidam a ascender a eles, sem estarmos a exigir-lhes que desçam sempre até nós. Então não é eles que têm que vir, eles estão sempre junto de nós, mas é nós que precisamos irmos, mudar as nossas atitudes para ascendermos a eles. E a hora é essa, nós não temos mais, né? Quando eles falavam os trabalhadores da última hora, Divaldo disse, não, é os trabalhadores da última oportunidade. Ou muda agora, ou nós não continuamos aqui na terra. E a quinta-feira retrasada, nós estávamos no evangelho que tem lá na outra casa, na associação, e uma senhorinha falou que muito interessante, porque ela está acho que com 80 e não sei o que lá. Aí ela falando, há anos atrás, nós ouvíamos falar assim, planeta Terra é um planeta de prova e expiações. Mas não se falava que existe outros na nossa galáxia também de provas e expiações. Não é só a Terra. Então, se eu não consigo ficar aqui, eu posso ir para um ou primitivo, ou de provas e expiações um pouquinho mais atrasado do que a Terra. E aí a gente imagina o conforto que nós temos hoje, as coisas grandiosas, e para o mundo primitivo. Os jovens falavam comigo, Tia Rita, você vai ficar mal para danar lá, porque vai ter que correr atrás de bicho para comer. Sabe? Então não sei o que você vai arrumar com essa carne lá. Você vai morrer de fome. Ou vai aprender a comer capim que nem os bichos. Sabe? Então a gente é uma hora de nós acendermos, porque eles estão aí. Não esperar que ele venha. Eu cruzo
o bracinhos, a bezerra vai me curar. E eu de bracinho cruzado, não vai. Então a hora é essa, e eles nos convidam a mudar, porque eles estão aí para nos ajudar. E em qualquer lugar, seja na casa espírita, seja na igreja católica, na evangélica, aonde estivermos, eles estão aí para nos ajudar. Esses amigos que ainda continuam descendo até nós, vêm hoje, mais uma vez, convocar-nos a uma mudança de atitude perante a vida e uma atitude positiva diante da nossa consciência iluminada pela fé. Então eles estão aí convocando-nos. Gente, vamos mudar, vamos fazer o que está ao nosso alcance, não está fácil, mas é uma atitude perante a vida, perante coisas, e como dizia o Chico, sabe? Nós não estamos preparados para fazer o Chico, não, Divaldo, nós não estamos preparados para fazer o Chico Xavier. Eu não estou um Chico Xavier ainda, sabe? Mas nós podemos começar com coisas pequenininhas, um abraço, um sorriso. Gente, que coisa boa quando você está numa cama do hospital, que adentra na porta uma pessoa amiga, que vai e te abraça. Mas que coisa boa, quer dizer, olha que coisa tão simples, né? Eu vim aqui te ver, eu vim aqui fazer uma oração com você, como aquilo acalenta. E a gente, mas se eu quero isso para mim, eu quero isso para o outro. Então são atitudes positivas que vai iluminar a nossa consciência pela fé do amor, a fé daquilo que eu posso fazer pequenininho, não é coisas grandes, porque hoje eles estão nos convocando a essa mudança. E essa leitura caiu hoje de manhã, né? Eu levanto, aí sento no vaso e vou lá e abro a mesma leitura. Hoje, tá? Você parou com o evangelho? Eu falei, parei. Falei assim, a carapuça do pão nosso enfia mais. Quando dizia o jovem, ela entra aqui, passa 1 quilômetro depois do pé, sabe? Então a mudança é essa, nós não temos. E aí quando eles nos convocam, é aquilo que Emmanuel disse para o Chico, não adianta a gente orar muito sem arar. Então nós temos que orar e arar. Olha o que Emmanuel pede. Arar é aquela ferramenta antiga, bruta, né? Que saía rasgando a terra, né? O tratorzinho de hoje que sai bonitinho, que está lá, hoje nem dirige mais, né? O dedinho lá só e pronto. Então nós precisamos de orar, sim, pedir para poder termos confiança, fé, proteção, mas precisamos arar. E muitos estão acomodados. Eu dizia e falei essa semana lá na casa espírita, se tiver muito frio, não vai porque está muito frio. Se tiver muito quente, também não vai porque está muito quente. Se tiver chovendo, eu não vou porque está chovendo. Aí eu perguntava para os jovens, mas se fosse uma festa, um aniversário, um casamento? Tia Alita, aí tem que ir. Mas por que tem que ir? Para a festa, não importa o calor, o frio, a chuva, nada. Aí para buscar algo que vai me acrescentar, porque eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim. Aí não vai. Então quando o Emmanuel falou isso, orar, mas arar, foi nesse sentido. Este momento, meus amigos, vamos encontrar na proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição de solidariedade, a lição do trabalho, a lição da tolerância, que são o tripé sobre o qual se assenta a verdadeira caridade. Por isso, conhecer o Espiritismo é uma grande responsabilidade. Porque qual é a diferença? Nós sabemos da reencarnação, nós sabemos da lei de causa e efeito, e nós sabemos que ninguém morre. Eu fui criada numa igreja católica, meu pai era católico mesmo. Não era aquele católico de viver dentro da igreja, não. Mas eu falo que ele deixou exemplos assim, criado numa fazenda. Se dava tudo certo, ele tirava o chapéu, vivia de chapéu, tirava o chapéu, meu Deus, obrigado. Dava tudo errado, ele tirava o chapéu,
fechava o olho, olhava para cima, meu Deus, obrigado, poderia ter sido pior. Então, tudo ele agradecia. Sábado à tarde ele falava conosco, amanhã, lembra, tem missa. Nós levantávamos 4 horas da manhã, entrava num jipezinho velho, que era uma legal, chegava no morro, descia todo mundo, ficava só o motorista, senão o jipinho subia, e era muito morro. E aí nós subíamos correndo atrás e chegávamos lá em cima, para ir à missa, em espera feliz, às 6 da manhã. Assistia a missa, comungava e voltava para a fazenda para trabalhar o resto do dia. Perguntava assim, vocês querem ir? Não. Vocês vão? Não. Era assim, amanhã nós vamos. Sabe? Então, era aquele costume, a gente já sabia, que sábado era arrumar a roupinha que tinha, que domingo ia levantar cedo e sair. Então, é isso que nós hoje precisamos fazer com a nossa criança. Não vai. Vou contar uma história aqui rapidinho. Meu mais velho, bem rebeldezinho. Aí na evangelização era sábado lá nos maiores, era sábado, 5 horas da tarde. Mãe, hoje eu não vou à evangelização. É mesmo? Não. Por quê? Não, estou muito cansado, teve prova a semana inteira. Mãe, eu mereço, ele devia ter uns 13, 14 anos. Eu mereço ficar quietinho em casa, hoje eu não quero ir na evangelização. Ah, é? Então tá. Eu e seu irmão vamos. E ele ficou. Quando eu voltei, ele virou e falou assim, mãe, vou chamar os meninos, naquela época era Atari, né? Vou chamar os meninos para jogar o Atari. Os vizinhos. Não, você está muito cansado. Mãe, eu vou fazer o quê? Vou ficar na cama, você não está cansado? Ficar na cama. Mãe, então, não. Então eu vou fazer o seguinte, então vamos, mãe, comer pizza? Não, está cansado. Ué, mãe, vai comer o quê? Eu falei, não, tem arroz e feijão, vou arrumar para vocês. Ô mãe, eu vou fazer. Você está cansado. Então eu vou lá no Serginho. Não, você está cansado. Você não vai pôr o pé da porta para fora. Nunca mais ele falou comigo que estava cansado. Mas daquele dia ele não saiu de casa. Sabe? Então eu falei, são coisas tão bobas. E hoje ele lembra disso. E fala assim, mãe, mas aquele dia eu tive vontade de te matar. Sabe? Depois ela não matou, mas aprendeu. Entendeu? E eu falei, nós aprendemos pela dor. Eu falei que a coisa, a festa, a alegria, a gente... Mas a dor, ela marca. Então, quando Bezerra coloca aqui, a solidariedade, né? Se eu não quero para mim, por que eu quero para o outro? O trabalho, gente, trabalhar, aí você pega lá no livro dos Espíritos, capítulo 3, a pergunta 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais, que as pessoas acham que é só material que é trabalho. E aí o que os Espíritos responderam, né, Kardec? Não. O Espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Quer dizer, se eu vou visitar uma pessoa, é um trabalho. Se eu vou fazer alguma coisa pequenininha, é trabalho. Então nós precisamos. E essa palavrinha, né, das 3 ali, né? A solidariedade, mas a tolerância, essa que está difícil. Essa nós estamos tendo uma dificuldade com ela, sabe? De respeitar o outro, de entender o tempo do outro, o limite do outro, sabe? E a gente para assim, gente, coisas tão bobas, como a gente não para ver que o que eu estou fazendo hoje, né, é aquilo que a espiritualidade coloca para nós. O hoje foi a besteira de ontem, o amanhã é a besteira de hoje. Quer dizer, termina tudo no hoje, como acabou de ler aqui. Tudo é hoje, né? Ontem eu fiz besteira, estou resolvendo hoje. Hoje eu faço besteira, eu vou resolver amanhã. Então terminou tudo, não tem nem o passado, nem o futuro. É só o presente. Então essa tolerância, como isso está difícil. Como estamos tendo dificuldade de tolerar.
Eu acho essa palavra tão pesada. Tolerar. Suportar. Eu acho isso pesado demais. Né? Para a gente. Nossa Senhora, acho que isso me incomoda. São duas palavras. Eu ontem disse para uma menina, eu tomei conta da minha mãe por 18 anos, entre altos e baixos. Quebrou um fêmur, quebrou o outro, quebrou a bacia, quebrou um braço, quebrou um pé, que parecia um galinho seco. Ia quebrava de tudo quanto era jeito. Então, eu falei assim, gente, tinha hora que eu olhava para ela e pensava nessas duas palavras, suportar e tolerar. Aí você volta lá quando você era bebê, quando você nasceu. Não é fácil tomar conta de um idoso rebelde, né? Não. Eu estou lá dentro de casa com o marido, Jesus tomar conta. Eu olho para ele e falo assim, vamos ficar quieto, é melhor, sabe? Então nós precisamos do trabalho, dessa solidariedade, dessa tolerância, palavrinha pesada. Ontem podíamos permitir-nos o luxo de nos equivocarmos, porque não havíamos encontrado a revelação lógica e clarificadora da palavra de Jesus, que pode enfrentar cienticismo sem dobrar-se às imposições do dominante materialismo terrestre. Então, quando coloca para nós que ontem nós podíamos equivocarmos, a missa era em latim. Eu bem pequena, quando nós íamos, eu saía de lá com uma interrogação desse tamanho. Meu Deus, o que é aquele danado que aquele padre falou? Que você não entendia nada. E quando lia em português o Evangelho, também não explicava. Você também não entendia nada. Mas você tinha que ir. Mas era gostoso ir, pelo menos sair e passear. Pelo menos por esse lado. Então a gente equivocava. Mas hoje a revelação é muito lógica, tá? Eu às vezes vou à missa e fecho o olho e falo, Jesus, obrigado. Como o padre lê um evangelho e explica, trazendo para a nossa realidade. Eu tenho uma amiga da igreja metodista e ela me convida quando tem pastor de fora, gente, de explicações lógicas. Então hoje não é o espiritismo, é todas as religiões. As explicações são muito lógicas e traz para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. Então nós não temos como equivocarmos mais, porque a revelação, e naquela época de Jesus, a maioria não lia, não escrevia e muito pouco entendia o que estava sendo falado. Mas hoje não, hoje nós não temos mais, então nós precisamos dessas imposições. Mas não temos mais essa imposição dominante. Com a criança você faz igual eu fiz com o meu menino? Sim, a responsabilidade é nossa. E foi o que Divaldo falou no Evangelho segundo o Espiritismo, e está lá, né? O filho confiado à sua guarda. Diz Divaldo que hoje, antes dele desencarnar, hoje, pelo conhecimento que nós temos, hoje não colocaria isso mais desse jeito no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje colocaria o meu filho confiado à sua guarda, que é o filho de Deus. Nós todos somos filhos de Deus. Então a criança está sob a nossa guarda para ajudá-lo a desenvolver. Mas não é nosso filho, ele está nosso filho enquanto nessa. Então, nós temos hoje essas explicações muito claras. Hoje não mudou, não sei de lugar, já não. Não tem como. Tem mudado, desculpa, gente. Então eu continuo aqui. Ontem falamos de Jesus e sobre Jesus. Que falar diante dos céus estrelados, né? Se falava muito. Mas logo de imediato descemos às praias do prazer para gozar, para extorquir e para perseguir aqueles a quem submetíamos o esplendor da guerra com as armas da destruição. Então a gente se falava muito. Estamos vendo hoje as nossas autoridades, né, que têm um compromisso grandioso, uma missão grandiosa, falar de Jesus, mas só falar.
Então, mas nós estamos vendo aí que esse prazer de gozar, de extorquir, de perseguir, nós estamos vivendo um momento com isso, né? Quando Chico disse que todo o umbral seria esvaziado, né? Que tudo reencarnaria na Terra e principalmente no Brasil. Eu falo, meu Jesus Cristo, sabe? E agora nós estamos vendo aí as palestras de Haroldo, né, aquele juiz de Belo Horizonte, falando, né, que tudo que está acontecendo no Brasil, dessa corrupção, dessa loucura que nós estamos vendo, são espíritos que não reencarnavam muito antes da vinda de Jesus. Então, para eles, matar, morrer, extorquir, eu tenho direito, eu sou mais importante, isso tudo não significa nada. E nós estamos vendo aí essas guerras em nome de Deus. Quer dizer, na época que nós estamos vivendo, ainda a guerra é feita em nome de Deus. E são guerras em nome de Deus? Não, são guerras por dinheiro, por poder. Eu às vezes paro e fico pensando assim, gente, mas será que não passa assim um segundo na cabeça desses homens tão inteligentes, tão estudados e ricos? Falar assim, mas o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Que eu vou morrer, todo mundo morre, eu também vou morrer. Para onde que eu vou enviar? Mas fazem. Então nós estamos vendo essas guerras aí porque dinheiro, sabe? Então a gente olha isso aí, mas segundo o Divaldo, isso ainda é necessário, porque aquela guerra lá, ela não começou lá, ela começou dentro. Então é a guerra que nós trazemos dentro de nós, ela está sendo só exteriorizada lá fora. E quanta guerra nós temos, não é pouca, sabe? E fala assim, o Brasil não tem não. Olha só a violência que nós estamos vendo, né? Que a gente fala assim, uma cidade grande tem violência, as nossas de interior também tem, sabe? Eu falei, hoje nós estamos trancados dentro de casa e as do lado de fora. Se toca uma campainha, você não pode abrir uma porta, é uma loucura. Ontem, durante a noite medieval, impusemos a mensagem do Evangelho de uma forma apaixonada e cega, para que o nosso ego dominador, e em um sentido degenerativo, vencendo as almas típicas dessa tentação. Então o Evangelho, ele era imposto, né? Você tem que seguir, você tem que fazer assim, assim, assim. Mas Jesus veio para quebrar isso. Jesus veio, porque na época era lá olho por olho, dente por dente. Jesus veio o quê? O amor. Te fiz o mal, não vou retribuir, não vou fazer. Então é de uma forma, o Evangelho era imposto, era imposto, a palavra era essa. Era de uma forma cega, era num sentido degenerativo, né? Você segue isso aqui, se você não seguir, ou você vai para a fogueira, ou te corta seu pescoço, algo acontecia. Hoje não, hoje todos esclarecem. Não hoje mudou a paisagem, graças a Deus. Então a gente olha que nós aceitamos estar na Terra num momento difícil, esse momento de transição, mas em compensação não temos a violência que tínhamos. O senhor Djalma gostava muito de falar, né? Quando provavelmente nós estávamos lá, se fazia roupas, mulher muito maquiada, para ir para o Coliseu para ver, né, os cristãos serem comidos por fera ou pisoteados por cavalos. Era uma festa, né? Ia queimar uma pessoa, era uma festa. E eu falo assim, gente, vamos imaginar, eu de vez em quando, você vai com um trem no óleo, o dedo da bobeira, entra lá e queima, como dói. Eu falei, se pusesse o fogo, pelo menos despejasse querosene na cabeça, você perdia a consciência rapidinho. Não, o trem começava lá no pé, devagarzinho. Você imagina até aquilo chegar à cabeça para você perder aquela consciência. Que sofrimento, que dor. Então hoje isso tudo mudou, essa paisagem, graças a Deus. Jesus, a quem amamos, desceu da cruz, veio às ruas, adentrou-se em nosso lar,
age pelas nossas mãos, fala pela nossa voz, move-se em nossos passos. Ele segue conosco pelas ruas, recolhendo os que foram vítimas da ventania, para que lhe ofereçamos agasalho. Então, quando Jesus está lá na cruz, não. Ele saiu de lá, foi tirado, né? 3 dias depois, é o outro estudo que é lindo, né? Nas Emanus, né? Foi quando ele apareceu, a primeira aparição dele foi para aqueles 2 viajantes, depois é que ele apareceu para Madalena e para os outros. Então Jesus adentrou aonde ele está, em nosso lar, ele está em nossas mãos, ele está na nossa voz, e ele se move pelos nossos passos quando nós vamos fazer algo. Ele está sempre conosco. Nós não temos, Jesus vai voltar à terra, ele nunca saiu da terra, nunca. Ele continua no planeta Terra, aí nos ajudando e nos dando a oportunidade de ajudar essas vítimas, sabe, que precisa essas pessoas. E aí eu vejo, quando eu vejo isso aqui, eu vejo hoje a solidariedade que nós temos em uma tragédia. Olha o que aconteceu na Venezuela, a quantidade de bombeiros, de pessoas que foram, que saíram do Brasil e de todos os países para ir para lá ajudar, né? Não ganham nada com aquilo, vão pelo prazer, correm o risco de sofrerem um acidente com aquilo, mas estão lá. Então é isso que Jesus quer, essa solidariedade, porque não é o Brasil, não é a Venezuela, é o planeta Terra. Nós somos irmãos, nós somos todos ligados a Jesus. Ele não é o governador do nosso planeta. Então, quer dizer, nós precisamos ajudar. Hoje, descrucificado o Mestre, ele toma conta das nossas realidades interior, do nosso ser, e produz o milagre da transformação desses dias, prenúncio de uma nova era. Então Jesus está aí nos mostrando que ele desceu da cruz, ele está aí entre nós, ele é uma realidade em nossos interiores, e nós precisamos transformar esses dias para que a gente possa continuar aqui na terra, porque eu imagino que a terra vai ser, né? Porque segundo o Divaldo, a partir de 2000, aquilo que muitos espíritas não aceitam, né? Mas está lá no livro editado pela FEB, que ela não edita mais por causa dessas contradições, que em 2057 a Terra passa, muda a condição de provas e expiações para a regeneração. Aí hoje eles falam, não, os espíritos não põem data. Certo? Né? Eu tenho esse livro. E o Chico, quem hoje pode pegar, né? Está lá no YouTube, aquelas Chico, naquele canal que... Pinga Fogo. Chico disse, está lá, eu tenho os DVD que eles transformaram em DVD. Está lá, simplesmente, Chico para, escuta Emmanuel falar e diz, 2057. Mas isso foi em 69, quer dizer, 2057 estava tão longe, mas está chegando. Então passa. Vai mudar de um dia para o outro? Não, só muda a condição. Quem tem que mudar? Nós. Que a Terra vai mudar o quê? Nada. É nós parar de destruir ela. Então eles não estão aí. Estão aí para nos amparar. Não nos excusemos, não vamos arrumar desculpa, não procuremos mecanismo de autojustificação para fugir ao nosso dever. É aquilo que eu falei. Não, trabalhei a semana inteira, estou cansada. Eu já estou velha, já trabalhei muito, agora eu mereço não fazer nada. Não temos mais essa desculpa, não. Não nos deixemos engolfar pelas ilusões que encanta e que passa. O mundo lá fora, que o mundo lá fora está nos oferecendo coisas grandiosas que não nos acrescentam
Nada, a maioria das vezes. Então, quando está lá, Paulo falou aos Coríntios: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, nós estamos vendo coisas grandiosas, mas estamos vendo também futilidades que não nos está acrescentando nada. Permitamos que o Mestre, tomando conta de nossas vidas, proporcione-nos o avanço. Ele que é intergérrimo, tornando-nos íntegros e ligados ao divino pensamento. Então nós precisamos, em todas as nossas ações, dizer: meu Deus, eu fazendo isso, Jesus está vendo, porque Jesus vê tudo que nós estamos fazendo, nós estamos ligados a Ele. Então, Ele que está lá, isso que eu estou fazendo, sabe, Ele vai achar que está legal, porque nós precisamos ligar, porque Ele é íntegro, e ligar ao pensamento de Jesus, que nós ligados ao pensamento de Jesus, nós estamos ligados a Deus, nosso Pai. Espírita, erguei-vos da postura de vítima e compreendei que estáis na terra por misericórdia do amor, para reparar-vos, para desenvolver-vos o Cristo interno, que jaz como a seiva da semente de vida, aguardando os fatores propiciatórios da germinação. Então nós precisamos, seja espírito católico, evangélico, erguer dessa postura de vítima. Ah, coitadinho de mim. Sou coitadinho não, eu plantei e estou colhendo. Eu estou com o marido fazendo hemodiálise. 3 vezes por semana, está lá no hospital ligado a uma máquina. E se não fizer isso, ele vai desencarnar muito rápido. E ele tem dia que ele dá uma de vítima. Aí eu falo com ele, sabe? Na hora de plantar foi fácil, né? Agora para colher, é fácil ficar lá? Eu falei com ele: não, já tomei muito soro, eu sei que não é fácil não. Mas você não plantou? Quem planta, colhe, sabe? Ah, mas a gente não tinha consciência. Eu falei: tinha sim. Quantas vezes o médico avisou? Para com a bebida. E eu vou falar uma coisa aqui com vocês, que era necessário, médico nenhum fala. Eu perguntei para a médica, que é lá da hemodiálise, ela falou que eles são proibidos. Vocês já viram falar que bebida faz mal para o fígado? Todo mundo fala isso. Quando ela chegar a arrebentar o fígado, ela já arrebentou os rins, ó, há muito tempo. Líquido vai para o fígado? Aí ela olhou bem para minha cara, achando: doutora Renata. Ela virou e falou assim: líquido vai para o fígado? Para onde que líquido vai? Falei: do estômago para o rim. Pois é. Então arrebenta onde? O rim. Quando arrebentar o fígado, o rim já dançou há muito tempo. Aí você imagina hoje essa juventude nossa bebendo. Ela virou e falou assim: vão morrer muito novo, porque não vai ter vaga nas hemodiálises para isso. Então quem planta, colhe. Então adianta nós sermos vítimas. Ah, coitadinho de mim. Não, eu plantei. Então agora eu tenho que assumir as besteiras que eu fiz, sabe? Aí ele olha para mim e fala: e acerta o seu joelho? Eu falei: pois é, são 52 degraus até lá em cima na casa espírita. Eu achei que eu estava novinha, subi numa manhã 5 vezes aqueles 52 degraus. O que eu arrumei? Joelho dançou. Quem que plantou? Eu. Quem que não parou para pensar na besteira que estava fazendo? Eu. Então quem que aguenta agora? Eu. Não plantei? Agora colhe. Então eu sou vítima? Não. Então Cristo está aí para nos mostrar essa semente da vida, semente do amor, a semente de parar um segundo, respirar e falar: peraí, eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso não vai nada. Então, para que essa germinação vá lá. Não é hoje. Esses dias de muito. Esses são os dias de muita importância para a nossa realização, né? Nós estamos tendo uma oportunidade grandiosa. Não transverseis, quer dizer, não vamos arranjar desculpa, não postergueis, adiando a oportunidade de serviço. Examinai a mensagem, estudai-a, incorporando-a
ao vosso comportamento e sem a presunção de ter a importância que se projeta no cenário do mundo. Então não vamos arrumar desculpa. Aqui nós estamos precisando de uma pessoa para fazer um trabalho aqui na Casa Espírita. Ah, não, eu não. Você está doido? Estou preparado, não. Sabe? Ah, nós estamos, não. Porque nós precisamos de aproveitar todas as oportunidades. Seja dentro da Casa Espírita, seja na família, no trabalho, na rua, aonde estivermos. Mas sem a presunção de achar que eu sou melhor do que o outro. Nós não somos ainda. Um dia seremos. Aquilo que ainda olha para a gente no trânsito, então, e fala assim, você sabe com quem você está falando? Rapidinho, eu vou atrasar rapidinho. Tem uma rua indo para minha casa que é mão contra mão. Deus nos acuda. E aí fica aquilo, sua mão está livre, o outro vem, acha que eu sei. Um dia eu falei com um rapaz assim, teve uma caminhonete lá, poderoso. Falei, olha moço, eu não estou de helicóptero ainda, então não tem como sair. Você tem como voltar e liberar para mim, sabe? Ele olhou bem para mim e disse, você sabe com quem você está falando? Eu falei assim, eu espero que seja um filho de Deus, cidadão que paga os impostos, como eu, que não seja dono da cidade. O cara deu a ré, acelerou que não doido. Eu fechei depressa o vidro do carro. Meu Deus, Jesus me proteja. Arrependi do que tinha falado. Gente, era o juiz da cidade. Então, quer dizer, olha o que Bezerra coloca, né? Sem a presunção de ter a importância que se projeta no cenário do mundo. Quer dizer, eu sou um juiz, eu posso passar por cima do outro. Ele é juiz lá dentro fora, na rua. Ele é um cidadão como todos, né? Mas olha, gente, assim, ó, como se fosse um cisquinho lá no chão. Sede importante para vós mesmos, sede vitais para o vosso desenvolvimento. Quer dizer, eu sou importante para mim, o que eu faço para minha evolução, para o meu desenvolvimento, e não para o outro lá fora. Hoje sabeis e não tendes mais mecanismo de desculpa. Conheceis a reencarnação e ela vos conclama a aproveitar o momento que passa. Então nós sabemos, hoje nós não temos mais desculpa nenhuma. Nós sabemos da reencarnação. Besteira que eu fizer agora, eu vou voltar para consertar. Quando a gente vê aquelas crianças na guerra, com aquelas vasilhas sujas, apanhando aquela sopa, que parece comida que está fazendo para dar para pouco, né, aquele trem. Mas vai ver o que fez lá atrás, né? Quer dizer, a reencarnação explicando. Então nós não temos como essas desculpas. Plantou, colhe. Aprendestes nestes dias, equipar-te-vos de recursos, valor e tesouros inalienáveis. Então nós temos esse conhecimento. Não os deixeis armazenados na mente ou esquecidos na memória, apagados no inconsciente, pondo-os no coração e facultai que escorram pelas vossas mãos. Então nós não temos mais desculpa nenhuma, nós estamos aí equipados, é a Bíblia, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Lê aquela série do André Luiz todinha, para ver ali como é terrível o plantio e a colheita, né? O céu e o inferno. Aí você para e pensa assim, minha Nossa Senhora, é muita besteira. Então nós temos recursos, valores, tesouros inalienáveis. Nós estamos numa oportunidade grandiosa. Mas nós não podemos dizer rapidinho, não deixar isso armazenado em nossa mente, esquecido na nossa memória. Ah, não, eu li isso para lá. Ah, bobagem, esquenta a cabeça. Apagados do nosso inconsciente, porque só a gente tem um pouquinho mais de boa vontade e por isso no coração, porque não adianta também eu estar na memória, no inconsciente, mas não está no coração, porque aquilo eu penso, eu trago para cá e eu faço. É as três ações que estão lá, né? Então nós precisamos não deixar que isso aconteça. Tudo pode mudar. Tudo que fazermos com vontade de
não prejudicar ao outro, porque se eu prejudico o outro, eu estou prejudicando a mim. O primeiro prejudicado é aquilo que o Chico Emmanuel diz para o Chico: quando acendes uma luz, será os primeiros a ser iluminados. Então, se eu prejudico o outro, o primeiro prejudicado sou eu, depois ser ele. Sempre temos pedido a Jesus para que nos socorra, para que nos ampare, para que nos ajude, né? Aí a gente vai lá: ô Senhor, Bezerra, então, coitado, me ajuda, né? E eu estou lá assim, ó, Bezerra, me ajuda, meu joelhinho está doendo. Você dá um jeito nisso aí, resolve isso para mim, faz uma cirurgia espiritual. Meu bracinho está lá cruzado, sem fazer nada. Quer dizer, eles estão aí para nos ajudar? Então, mas hoje a medicina está aí, hoje tem tudo para nós. Eles vão nos ajudar do lado espiritual? Vamos, mas o lado material hoje é nosso. Hoje, meus filhos, Jesus precisa de nós, Ele necessita do nosso contributo, Ele aguarda a nossa parcela para que o seu pensamento predomine nas mentes e modifique as estruturas da sociedade. Quer dizer, são as minhas ações. Então Jesus precisa de nós. Não é Ele que vai vir aqui e falar assim, ó, você vai para uma festa, mas não faz besteira. Você pode ir para a festa, mas primeiro você tem o seu compromisso, vai cumprir com ele. Se você deve, você paga. Então Ele está aí, Ele aguarda a nossa parcela para que a gente domine os nossos pensamentos, nossos sentimentos e modifica. Porque não é com palavra que eu vou modificar o outro, não. Sabe? Eu tive um jovem que hoje ele faz as coisas lá na Casa Espírita para nós, e ele fala comigo: tia Lita, quantas e quantas festas nós fomos juntos, nunca vi você beber. E aí eu parei e pensei: se ela que já tem um pouquinho de conhecimento do Evangelho não bebe, eu também não vou beber. Nunca falei com eles assim, ó, não bebe. Não, é ação nossa. Então é o que Bezerra está colocando aqui. Jesus aguarda isso de nós, porque nós estamos sendo observados por encarnados, e que dirá os desencarnados, né? Como Ele nos vigia em coisas. Então precisa que nós mudemos os nossos pensamentos, modificar a nossa estrutura, porque a nossa estrutura, se eu modifico meu filho, meu vizinho vai observar, no trabalho vai observar, e aí essas coisas vão mudando. Ide, sai daqui, levando convosco e diante dos desafios, amai. Quer dizer, nós precisamos amar. Não aceiteis a injúria, não aceiteis a agressão, sem seres superiores, tornai-vos indemnes a pedradas, ao contágio dos fatores que perturbam a criatura humana, e amai. Jesus veio para que nos ensinar a amar. É fácil? Não. Mas se a gente não consegue aquele amor igual o Chico tinha, vamos ter pelo menos um pouquinho. Então, o que eles nos pedem? Que a gente não aceite a injúria, mas não é brigar com o outro. Está falando isso de mim, eu não fiz isso, então vou ficar. A agressão, na hora que formos agredidos, sabe? Não sermos superiores, sermos indemnes, quer dizer, não aceitar as pedradas, mas também não perturbar as coisas. Amar. A gente fecha o olho e fala: ah, Jesus, me ajuda. Como é bom amar o fato bom, mas como é difícil amar aquele rebelde, mas é aquele que está ali. Hoje, sabeis, a vossa proposta tem o sabor dos nossos amigos espirituais, e a trazemos para que mediteis na vossa responsabilidade de quem conhece o caminho e deve segui-lo, sem margem para que as veredas nem os desvios. Então hoje nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a Bíblia, hoje nós não temos mais desculpa nenhuma, nós temos uma responsabilidade muito grande em tudo, conosco, com o filho, na família, em tudo, como eu acabei de falar. Nós conhecemos o caminho, nós sabemos muito bem que a porta larga lá fora ela é muito fácil de entrar,
mas voltar pela porta estreita não é fácil, sabe? Mas se a gente não mudar, a gente vai arrumar desculpa. Muda pra mim. E em qualquer circunstância, quando tivermos dificuldades para discernir, ante o apelo da consciência, estabelecei como bandeira de comportamento não fazer ao trem que não desejardes que o trem vos faça. Aí estarei psicologicamente maduros de consciência adquirida. Então, tudo que eu for fazer, qualquer circunstância. Vamos ter dificuldades? Sim, mas discernir. Eu quero isso para mim. Se fizesse isso comigo, eu ficaria feliz. Eu colocaria a cabeça no travesseiro e conseguiria dormir, fazendo ao outro aquilo que eu não quero para mim. E são coisas tão pequenas, sabe? São coisas assim tão rápidas, nosso pensamento é muito rápido. Peraí, eu quero isso? Quero não. Por que eu vou fazer? Se fizer isso comigo, o que eu vou fazer? Eu vou ficar feliz? Então são coisas muito pequenas que a nossa consciência, ela já é madura, sabe? Quantos bilhões de anos nós estamos aí? Você vê que nós fomos para a caverna, nós saímos da caverna, nós aprendemos a viver em sociedade, depois nós vimos que era melhor juntar alguns dentro da caverna. Quantos bilhões de anos nós estamos aí? Então hoje nós temos uma consciência madura e com o conhecimento do Evangelho, que Jesus veio unicamente para nos ensinar a amar. Que nos abençoe, meus filhos, a todos o Senhor Jesus. É o que dizer, coloca. Que nos abençoe nosso Pai. Quer dizer, é Deus, é Jesus que está aí, essa espiritualidade abençoada, né? Em 2000, Bezerra foi convocado novamente, porque foi em 1950, né, que Nossa Senhora falou que ele estava, né, pronto para esferas superiores, e ele disse, não, enquanto houver dor na terra, eu fico aqui. Em 2000 teve outra reunião segundo de volta, e aí ele foi convocado de novo, porque ele pediu 50 anos, né? 2000 venceu 50 anos, ele disse, não, só sairei da terra o dia que não tiver um irmão em sofrimento. Então ele está aí conosco, ele está aí nos ajudando, mas nós precisamos cruzar os braços. E olha o que ele coloca: que nos abençoe, meus filhos, a todos o Senhor Jesus, que nos abençoe nosso Pai. São os votos dos espíritos espíritas neste momento, através do servidor humilde e maternal Bezerra. Então, gente, essa é a mensagem que eu trouxe para vocês. Não, para mim é uma carapuça, como diz os jovens, para enfiar. Esse livro, são vários livros que Divaldo lançou nesses últimos anos. Olha, o primeiro foi na pandemia, Vidas Vazias, mas grandioso, aquela loucura que virou a pandemia. Depois veio no rumo do mundo de regeneração, também na pandemia. Depois veio Vida Plena, estava saindo da pandemia. Depois veio Mundo Regenerado, Jesus e Nós, esse aqui foi em 2023. Veio o Essencial, falando das passagens daqueles 3 anos de Jesus na Terra. E agora foi lançado o ano passado, Vida Gloriosa. É grandioso o livro. Eu não consegui ainda, tem acho que 2 meses, eu não consegui sair do capítulo 1, porque eu leio, aí eu penso naquilo, eu volto lá, e eu leio de novo, eu volto lá outra vez. Então são livros grandiosos, nos mostrando a importância do Evangelho em nossa vida. Obrigado pela caridade de vocês, de me escutarem, a paciência. Que Jesus abençoe a todos nós. É um trabalho magistral que você fez com a gente hoje.